Os caminhos que eu percorri, inúmeras histórias eu conheci, e vejam só onde eu cheguei, os passos que eu vacilei, mas estou aqui, quero enxergar um mundo novo pelo olhar de misericórdia e de amor. Saibam que se preciso for pra reencontrar o meu valor, aqui eu me deixarei quebrar, quero me remodelar. Se é preciso voltar ao pó, se é preciso me refazer, assim será, assim farei. Se esta é a minha condição, faço dela então a minha redenção e deixo aqui me remodelar, me remodelar. Olá, povo de Deus, que alegria que nós estamos reunidos, mesmo que através dessa gravação, né? Mas estamos unidos. E gostaria de iniciar essa gravação, o terceiro módulo do nosso workshop, convidando você a traçar o sinal da cruz sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos, então, ao longo de todo esse módulo, que de forma especial nessa semana está sendo gravado, eu sigo me recuperando do Covid, então foi a melhor forma aí que a gente encontrou de continuar o nosso workshop. Então a gente teve os nossos 2 primeiros módulos, em que nós tratamos do uso, do abuso e da dependência. Por que as pessoas usam álcool e outras drogas? Essa foi a pergunta que a gente fez ali no nosso primeiro módulo. E aí na semana seguinte, no módulo 2, a gente falou sobre o impacto do abuso de substância nas famílias e a codependência. Então a gente falou um pouco sobre como a família pode sofrer por conta do abuso, do uso de substâncias de alguém dentro daquela família. E falamos também, né, naquela ocasião, um pouco sobre codependência. Nessa semana, no terceiro módulo do nosso workshop, a gente vai falar sobre como que nós podemos apoiar a recuperação de um membro da família. Vamos conhecer algumas formas de tratamento e vamos também falar um pouco sobre a redução de danos. E aí, um pouco mais para o fim do workshop, a gente vai falar sobre algumas perguntas frequentes que surgem quando se trata dos tratamentos e também sobre a eficácia dos tratamentos. Quando que um tratamento é mais eficaz? Tudo isso vai ser abordado. Convido você a permanecer conosco ao longo de todo esse módulo, que vai ser separado em algumas partes, para facilitar para você que vai acompanhar aí da sua casa. Então a gente separou em algumas partes aí, para que você veja, né, também qual que é a melhor forma de assisti-lo. Qualquer dúvida, você pode mandar no nosso grupo do WhatsApp, nos comentários desse vídeo e também no meu telefone pessoal. Você que está fazendo o workshop, você tem o meu contato lá no nosso grupo, onde a gente partilha material, troca ideia. Você pode mandar diretamente para mim, caso você não queira expor a sua pergunta diretamente aqui no vídeo ou também no grupo. Vamos em frente, então. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou fazer uma breve introdução e falar um pouco, bem brevemente, sobre as formas de tratamento. Como você pode ver, esse é o módulo 3 e começamos aí também com uma visão geral, né? Então, o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, nesse módulo de hoje? É importante que você saiba que você pode desempenhar um papel importante ajudando o seu parente a lidar com os problemas de uso de substâncias. Você pode também oferecer suporte aprendendo sobre os problemas e os tratamentos disponíveis. Quanto mais você conhece,
mais você vai poder ajudar e mais propriedade você vai ter para ajudar esse familiar que você tanto deseja ajudar. Então, nesse módulo, a gente vai falar sobre os tratamentos disponíveis para o problema de uso de substância e alguns transtornos concomitantes, porque se existe um transtorno ou transtornos que ocorrem junto, os dois transtornos precisam ser trabalhados. Foi isso que a gente falou também lá no nosso primeiro módulo. Se são dois transtornos que existem na pessoa, os dois vão precisar ser abordados, seja lá qual for a forma de tratamento que você vai optar, mas essa forma de tratamento precisa levar em conta as duas doenças que estão acontecendo junto. E aí a gente vai falar um pouco sobre as maneiras pelas quais você pode dar suporte. Na verdade, a gente vai falar bastante sobre isso. Afinal, esse módulo é sobre isso, né? E aí, pessoal, quais são os nossos objetivos para esse módulo de hoje? Em primeiro lugar, descrever os tratamentos disponíveis para problemas de uso de substâncias. Esse é o nosso principal objetivo aqui, né? E depois que a gente fizer isso, a gente vai explicar também a abordagem de redução de danos, que é uma forma de se tratar a dependência química, é uma forma de se tratar quem está fazendo abuso de substâncias. É uma das formas, mas não é a principal, né? Assim como a gente não pode privilegiar uma forma ou outra de recuperação. A gente vai discutir isso melhor ao longo do vídeo. Depois, a gente vai descrever os estágios de mudança, porque se existem formas de tratamento, essas formas de tratamento elas vão estar de acordo aí com o estágio de mudança que o indivíduo se encontra. E é muito importante entender cada vez melhor esses estágios de mudança. Para mim, como uma pessoa que vai viver aí uma caminhada de transformação, de conversão, de recuperação, e para que eu também possa propor alternativas viáveis para quem está em recuperação. Depois, a gente vai identificar o que você pode fazer se o seu parente não quiser procurar ajuda. É muito comum que as famílias procurem ajuda antes de quem precisa de tratamento. Não foi uma, duas, três, quatro, 5 vezes que eu vi isso acontecer. É a maioria das situações. Então, a família procura um auxílio antes da pessoa que está fazendo o abuso de substância e fala o que a gente faz. E em muitas situações a pessoa não quer recuperação, ela não quer ajuda, ela não quer nem interromper o uso. Mas a sua vida não pode parar diante disso. Então, se o teu parente, o teu amigo, não deseja ajuda, como que você vai se ajudar e o que pode ser feito? E aí o último objetivo é discutir como os desafios podem se tornar oportunidades. Lá, na última parte desse módulo de hoje, a gente vai falar sobre os desafios que a pessoa que está em recuperação enfrenta e sobre os desafios que a família também enfrenta. Tudo isso pode ser percebido como um problema ou como uma oportunidade. O olhar que você dá aí para o desafio que vai te ajudar ou não. Espero que esteja tudo bem até aqui. E aí a gente dá continuidade, né? Falando agora um pouco mais sobre os tratamentos para os problemas do uso de substâncias. Aí na tua tela, você está vendo algumas opções, e essas opções elas podem ser utilizadas individualmente ou também em grupo. Você pode fazer uma combinação dessas opções que aparecem aí para você, em que essa combinação pode englobar todas essas alternativas, ou você pode optar por uma abordagem de tratamento que vai fazer aí uma combinação delas, né? Então, falando um pouco sobre elas. Em primeiro lugar, o aconselhamento. Existe algo que se chama aconselhamento em dependência química. E esse aconselhamento em dependência química ele está disponível aí para quem está em recuperação e também para as famílias.
é uma abordagem que vai te ajudar a lidar com o abuso de substâncias. Existe também a terapia individual, que é uma abordagem diferente, proposta por um psicólogo, e essa terapia pode acontecer também em grupo ou de forma familiar. A terapia individual, ela é para o indivíduo que está na caminhada de recuperação, fazendo uso. Ela é também para os familiares. Então, se eu sou um pai, uma mãe, e eu preciso de ajuda para lidar melhor também com as dificuldades que isso acarreta na minha vida, eu posso procurar uma terapia e devo, ainda mais quando se trata de uma situação que envolve codependência. Essa terapia pode ser em grupo, também para o indivíduo que está em recuperação, como para a família, e ela pode ser familiar. Então, a família toda pode se colocar numa sessão de terapia para perceber e caminhar junto nesse trajeto aí de recuperação. Uma terceira forma, pessoal, é a educação. E as abordagens que vão tratar a dependência química, elas vão ter medidas de educação para que a pessoa que está na caminhada de recuperação possa, aos poucos, ir se educando e aprendendo a viver melhor com a sua dependência, que, como nós vimos anteriormente, não tem cura. Existe também abordagens de educação para a família, para que a família também vá se educando e aprendendo cada vez melhor como lidar com a situação e com a problemática da dependência química. Aí a gente passa, para o próximo item, que é o suporte de pares e os grupos de ajuda mútua. Pessoal, os grupos de ajuda mútua, eles são muito importantes também para o indivíduo que está em recuperação, e existem grupos específicos que vão tratar aí a pessoa que está fazendo uso, e existem grupos de ajuda mútua que são para a família. Como que a gente pode perceber isso e a diferença? Por exemplo, o grupo da Pastoral da Sobriedade, ele é um grupo de ajuda mútua que vai acolher ali tanto a família quanto quem está em recuperação. O Narcóticos Anônimos e o Alcoólicos Anônimos, eles são grupos que são mais voltados para quem está fazendo uso e o abuso de alguma substância. Então, eu preciso, aos poucos, conhecer melhor esses grupos para saber qual opção cabe para mim. Então, se eu sou um familiar que está procurando ajuda, procurar um grupo da Pastoral da Sobriedade é uma boa ideia. Procurar um grupo de amor exigente também é uma boa ideia. Ao mesmo tempo que eu posso acompanhar o meu familiar que faz o uso do álcool numa reunião do AA. Isso é possível. E aí a gente precisa ver qual é a necessidade e quem é a pessoa que procura ajuda. Os medicamentos, eles também são uma fonte muito importante aí na caminhada de recuperação. E os medicamentos ajudam muito o indivíduo que está se tratando externamente. A pessoa que está se tratando não precisa estar necessariamente dentro de uma comunidade terapêutica ou de uma clínica, e os medicamentos podem fazer parte da sua caminhada de recuperação. E normalmente eles ajudam muito, principalmente no começo da caminhada, a lidar com a fissura, a lidar com sintomas que vêm por conta de outros transtornos, e eles são um auxílio bem importante que precisam ser levados em conta. Qualquer abordagem de tratamento da dependência química que exclui o uso de remédios, eu diria, no mínimo, que é uma abordagem irresponsável. Porque tem pessoas que, sem o uso da medicação, dificilmente vão ter uma chance real de recuperação. Tem pessoas que não precisam do uso de remédios, mas são muitos os casos que necessitam, principalmente quando existem mais de um transtorno na pessoa. Então, os remédios estão aí e eles são uma fonte de saúde também para quem está nessa caminhada, tanto para quem faz o uso quanto para a família. E aí a gente tem uma última opção, a gente não vai esgotar nesse módulo as formas de tratamento, eu trouxe aqui algumas, que são as mais comuns,
E por fim a gente fala aí da internação e do acolhimento. A gente distingue, né, internação e acolhimento, porque dentro de uma comunidade terapêutica a gente utiliza a palavra acolhimento. Já para uma clínica e para um hospital, a gente vai falar de internamento ou de internação, né? A comunidade terapêutica acolhe pessoas que estão com o transtorno por uso de substâncias. É um tratamento de médio e longo prazo que vai tratar a pessoa inteira. É uma abordagem muito válida e caso você queira saber mais sobre ela, eu convido você a acessar no material de apoio aquele vídeo que fala o que é a comunidade terapêutica. Lá eles vão explicar bem certinho o que é essa abordagem de tratamento, como que ela funciona e para quem serve. Além da comunidade terapêutica, existem as clínicas. E as clínicas são abordagens de curta e média duração. Também é uma abordagem muito válida que combina, assim como a comunidade terapêutica, várias dessas opções que estão aparecendo aí na sua tela. Estou apontando para o lugar certo aqui. Várias dessas opções são combinadas tanto na comunidade terapêutica quanto na clínica. E se você quiser conhecer mais um pouco da abordagem clínica ou de um tratamento clínico da dependência química, você pode também acessar o material de apoio e na internet você vai encontrar aí vários vídeos falando sobre essa abordagem que também funciona, tem a sua eficácia. Por fim, existe ainda o internamento em um hospital. Normalmente os hospitais eles vão fazer, seja uma abordagem inicial, ou seja também uma desintoxicação. Quem fornece a desintoxicação normalmente é a ala AD, álcool e drogas, ou a ala de transtorno mental de um hospital. A desintoxicação é necessária no início da caminhada de recuperação, principalmente para quem faz uso do álcool. Não estou dizendo que todo mundo precisa passar por ela, mas existe aí uma quantidade considerável de pessoas que precisam fazer uma desintoxicação antes de optar por qualquer uma dessas formas de tratamento que está aí na tela. E a desintoxicação ela é muito importante e, às vezes, ela ajuda muito o indivíduo a ter êxito na sua caminhada de recuperação. Porque sem um processo de desintoxicação, algumas pessoas correm um sério risco de vida, porque o organismo está intoxicado. Então, essas são algumas das formas de tratamento da dependência química. Essas formas elas podem ser combinadas e o importante é conhecê-las e saber qual dessas formas de tratamento podem ajudar quem eu amo e quando elas vão ser mais adequadas para a pessoa que precisa de ajuda. Então, os serviços de tratamento da dependência química, eles começam a trabalhar com os indivíduos e apoiá-los no estabelecimento de uma meta pessoal para o tratamento. É necessário estabelecer uma meta que vai aí ser a base e também vai direcionar toda a caminhada de recuperação. E ao mesmo tempo que se estabelece uma meta, é bem importante que eu como família, ou eu como profissional, como religioso, que desejo ajudar, saber que cada indivíduo tem uma perspectiva diferente sobre o que é a recuperação. Então, o que a recuperação significa para cada pessoa vai variar muito. E ao mesmo tempo que eu ajudo essa pessoa a estabelecer uma meta para a sua caminhada, para o seu tratamento, eu preciso saber o que recuperação significa para eles. Para essa pessoa de forma específica. Para que eu estabeleça uma meta junto com essa pessoa que seja real. Vamos pegar um caso aqui como exemplo. Então, a gente conhece o Fábio. O Fábio é um alcoolista que bebe há 20 anos e também fuma. Para o Fábio, recuperação significa parar de beber. Mas para o Fábio, não é viável parar de fumar. Ele estabeleceu que ele não deseja parar de fumar. E aí eu, como familiar, posso ser tentado a coagir ou até mesmo a pressionar essa pessoa a também parar de fumar. Com uma frase bem famosa, né? E
que é um mito, que não é verdade, que é a seguinte: o cigarro é a porta de entrada para outras substâncias. Posso falar que se ele continuar fumando, ele vai voltar a beber. O que não é verdade. Tem muitas pessoas que procuram ajuda aí, param de beber e continuam fumando. E tem êxito ao parar de beber. Não retornam ao uso do álcool e continuam fumando. E se consideram recuperadas. E de fato estão recuperadas, estão em abstinência do álcool. A pessoa teve êxito no seu tratamento. Então, qual é a perspectiva que cada pessoa tem sobre a recuperação? Isso precisa ser levado em conta. E caso a perspectiva que a pessoa tenha não seja uma perspectiva saudável, é ao longo da caminhada que eu vou ajudando essa pessoa a perceber melhor. Mas eu ajudo ela a perceber. Eu não tento convencer ela disso, porque também eu vou gastar energia à toa. E a gente não pode convencer ninguém de nada, é muito difícil que isso aconteça. E querer dobrar a pessoa também não ajuda. Mas a partir do momento que eu percebo que a visão que ela tem sobre a recuperação não é realista, ou não vai ajudá-la, eu preciso me perguntar: como que eu vou ajudar essa pessoa a perceber realmente o que é a recuperação? E aí a gente tem alguns objetivos do tratamento, que são o seguinte. Vou colocar na tela para que você possa também acompanhar melhor. O primeiro objetivo é reduzir ou interromper o uso de substâncias. O segundo é reduzir o risco de recaída. E qualquer abordagem aí, qualquer tratamento precisa de um planejamento de prevenção de recaída, de um plano de prevenção de recaída. O terceiro objetivo é melhorar a vida profissional, relacional, espiritual e o funcionamento geral. A gente precisa pensar aí como melhorar a qualidade de vida da pessoa. Porque quanto mais qualidade de vida ela tem em todas essas áreas que você vê aí no slide, menores as chances de recaída, maiores as chances dela viver bem sem o uso. E o quarto ponto é inserir a pessoa em uma cultura de recuperação. Pessoal, isso é muito importante. E os outros 3 objetivos, eles não são menos importantes, mas eu diria, e acredito que eu não estou errado, que esse quarto objetivo aqui, se a gente consegue inserir a pessoa verdadeiramente em uma cultura de recuperação, ainda que hajam recaídas, essa pessoa vai conseguir se levantar mais facilmente. E para você, família, que acompanha, esse objetivo também precisa ser assumido por você, família. Você vai conseguir apoiar melhor quem você ama e você vai conseguir também se ajudar mais como familiar se você estiver inserido numa cultura de recuperação. Estar inserido em uma cultura de recuperação significa ter uma visão realista sobre a dependência química, significa conhecer as formas de tratamento e significa também estabelecer metas realistas para a caminhada de recuperação. Uma vez que eu aprendi sobre a dependência química, sobre as formas de tratamento, uma vez que eu conheci melhor, desmistifiquei a dependência química, antes ela era um tabu, agora não é mais, eu estou numa cultura de recuperação. Eu conheço realmente essa doença e eu posso combatê-la. Conheço as formas de tratamento, os meios que podem ajudar, os meios que não podem ajudar. Eu parei de criar expectativas que não condizem com a realidade. Parei também de colocar expectativas sobre essa pessoa que eu amo que também não são reais. Estar em uma cultura de recuperação é aceitar também que a recaída faz parte do processo de recuperação e que ela pode acontecer.
tanto quem eu amo pode voltar para o uso, como eu posso ter recaída como familiar, porque eu não sou perfeito. E eu tenho hábitos, atitudes que podem contribuir para o uso de substâncias de quem eu amo. Existem hábitos familiares que são prejudiciais para quem está em recuperação. Então, quando a gente fala sobre cultura de recuperação, é necessário também conceber a ideia de uma cultura de uso de drogas. E a família pode estar inserida em uma cultura de uso de drogas. A família pode estar vivendo de forma disfuncional. O indivíduo que faz o uso também está inserido numa cultura de uso de drogas. E sem saber, sem saber disso, ele pode estar lutando, a família também pode estar lutando e dando um murro em ponto de faca. Ou enxugando gelo, né? Como a gente costuma dizer lá no sul. Então a gente precisa aos poucos e progressivamente sair de uma cultura de uso de drogas para uma cultura de recuperação. Essa meta, esse objetivo é muito importante. E quem pode criar uma cultura de recuperação na tua casa, na tua família? Somente você. Em outro vídeo, em outra oportunidade, que ainda vai ser gravado, nós vamos falar um pouco mais sobre a cultura do uso de drogas e a cultura de recuperação. Mas você que é familiar ou você que faz o uso de substâncias, você pode desde já olhar ao teu redor, olhar para a tua história, olhar para você e perceber, hoje, o que colabora e o que me ajuda a me manter no uso. Quais são os fatores que estão me conduzindo para o uso de drogas? E você, família, fazer a mesma pergunta. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, o que tem colaborado para que esta pessoa que nós amamos faça o uso de drogas? A família aqui pode cair no erro e na tentação de achar que aquela pessoa faz o uso de drogas de forma isolada e que ela é o problema da família e que está tudo bem com a família. Não temos erros em casa, está tudo certo. O problema realmente é essa pessoa que faz o uso. Essa é uma tentação que muitas famílias caem. É um erro também. Porque se eu tenho uma visão realista de mim mesmo, da nossa família, do ser humano, eu vou perceber que eu sou um ser humano limitado. Tenho fragilidades, tenho também defeitos que precisam de conversão. Cometo erros frequentes que, ao invés de me ajudar e ajudar quem eu amo, pioram a situação. Se eu tenho uma visão realista, se o orgulho não prevalece na minha vida, aos poucos eu vou me reconhecer também como limitado, como pessoa que erra, como pessoa humana, frágil. E quando eu faço isso, eu vou parar de considerar aquela pessoa que faz uso de drogas como a ovelha negra da família, como alguém que deu errado e nós demos certo. Então, eu falo com um pouco de ironia, para provocar também você que acompanha a se questionar. Em você, em primeiro lugar, o que faz parte de uma cultura de disfunção familiar, de uso de drogas, o que em você precisa de conversão, de mudança, de transformação, para que você possa crescer junto com essa pessoa que você ama. Então, nós fizemos essa introdução aqui, falando sobre algumas formas de tratamento, algumas metas, objetivos, e eu gostaria que essa palavra, que eu vou colocar de novo aí na tela para você, cultura de recuperação, e ela está em vermelho porque ela precisa entrar na tua mente, no teu coração, ela criasse raiz aí dentro de você. E que você pudesse, a partir de agora também, orientar a tua vida, a tua caminhada a partir dela. E que uma pergunta fosse criada dentro do seu ser. Como que juntos, como família, nós vamos criar essa cultura de recuperação?
Se for possível, anota essa pergunta. Anota essa pergunta e deixa ela diante de você. Porque o problema, o abuso de substâncias, ele já entrou dentro da tua casa. Ele não pode ser um elefante branco que você está tentando colocar embaixo do tapete. Não pode ser um tabu. Está aí. É uma realidade que não pode ser negada. Se não pode ser negada, você pode tentar excluir o problema, o que não é possível, ou você pode abraçá-lo, reconhecê-lo, aceitá-lo e tratar essa dificuldade devidamente. E tratar o abuso de substâncias é progressiva, lentamente e diariamente se inserir numa cultura de recuperação. Amém? Então, gostaria de encerrar essa primeira parte fazendo aí essa provocação para você e também convidando você a assistir posteriormente as outras partes. Não perca, elas são bem importantes. A gente vai tratar aí da redução de danos, dos estágios de mudança que toda pessoa passa na sua vida, não é só quem está em recuperação, e vamos tirar aí algumas dúvidas frequentes e abordar alguns desafios da caminhada de recuperação. Muito obrigado por estar conosco até agora e assista às próximas partes. Deus abençoe.